Ei, Lúcia, por que você acha que é a menor fecundidade de todas, fora Canadá? Tem mais de 30 países na América do Sul, não tem? Por que você acha que o Brasil é a menor fecundidade de todas? Agenda woke. Leis feministas, Agenda ginofascismo. O cara levantar a voz pra mas mulher aí vai preso. deixa eu te falar uma coisa. Aí eu vou falar, assim, o que tá acontecendo aqui no Brasil já tem um tempo. Os homens também não querem assumir compromisso. Eles têm medo de ser pai. Se a vaca é grátis, por que você vai comprar uma vaca? Eles têm medo de ser marido. E as mulheres, por outro lado, nós somos independentes, a gente não é obrigado a ficar com idiota. Qual o benefício então, legal? Assim, qual o benefício legal de homem casar? Se o cara não quiser casar e não quiser ter filho, paciência, não vai acontecer a família realmente. Entendeu? Então, assim, pra mulher brasileira, pra mulher que tem autonomia, que ela pode escolher, realmente tá difícil, porque os homens são infantilizados. Eles estão com medo de serem homens, eles estão com medo de serem adultos, eles estão com medo de serem maridos. Se ele for homem, ele vai preso. Eles estão com medo de serem pais. É crime ser pai. Eles estão sendo estimulados a serem eternamente adolescentes. Isso é crime ser homem. Se ele falar grosso com a mulher, ele vai preso. Não. A mulher faz uma falsa acusação, acaba com a vida do cara. Não. Não existe falsa acusação. Ser homem não é ser violento. Como é o nome da falsa acusadora lá? Ser homem não tem falsa acusação. Ó, não é estuprador, não é isso? A justiça enganou e inocentando a aranha, não é isso? Não significa ser violento. Você tá misturando, confundindo coisas. Se qualquer cara exercer qualquer característica bíblica, do casamento bíblico, ele vai pra cadeia. Ele vai pra cadeia. O casamento bíblico, você não pode servir a Deus e a Mamon. Bolsonaro serviu as 4 linhas da Bíblia ou da Constituição Satânica. Serviu ao diabo, não é isso? Ele serviu integralmente a viadagem, que ele se orgulha de defender o negócio de transexualismo, a porra toda. A destruição de família no feminismo. Não, por que você tá falando isso? E cristão? Por que você tá falando isso, que ele apoia a transexualidade? Eu acabei de provar, você perguntou qual uma prova de corrupção. Eu digo, Bolsonaro destruiu milhões de famílias, dando dinheiro pra mulher se separar do marido. Eu dei um exemplo. Ele financeiramente usou o nosso dinheiro pra destruir as famílias. Não. A renda era individual, não tinha nada a ver com Sim, mas se a mulher se separasse do cara, não tivesse o pai no mesmo endereço, aumentava a renda da mulher. Claro que não, 38. Era por CPF, 38. Sim, a mulher o benefício era por pessoa. Sim, mas se a mulher declarasse que era mãe solteira, aumentava o benefício da mulher em 50%. E pra isso o cara não podia ter o mesmo endereço na casa dela. Pior do que isso ainda, lei de proteção à falsa acusadora, lei de crime aberto, tipo assim, violência psicológica contra a mulher. Se você for pra delegacia agora dizendo que eu elevei a voz, que eu lhe contradisse, que eu lhe fez... Você come a mulher e não atende mais, dá gosto. Agora o cara vai preso, não é isso? Não é violência psicológica agora? Não me atendeu. Ele ficou calado, me humilhou. Pronto, o cara vai pra cadeia. Que porra é essa? Infelizmente, nós temos sim pessoas que deturpam a finalidade da lei. Agora vamos lá. Você acha que não existe violência, que muitos homens não praticam... A Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, inclusive, é uma falsa acusadora. Espera. Aumentou a violência. Você acha que não existe o crime, então, a prática da violência psicológica? É estatisticamente provado que as mulheres agridem os homens. As mulheres são de 3 a 9 vezes mais agressoras que os homens, dentro de casa, doméstico. Isso é um fato. A questão é que a mulher pode gritar. Eu já peguei casos que a mulher jogou gasolina no cara e ficou brincando com fogo e o cara se dá queixa, dá uma risada na cara do cara. A mulher dá tapa, dá grito, faz a zorra toda. Agora, se o cara levar a voz, isso pode ser considerado crime. Porra é essa? A gente vive numa situação... o feminismo é satânico. Não se pode ser cristão e feminista. Bolsonaro podia escolher ser cristão ou servir ao feminismo. Ele escolheu Damares, não é isso? Você acha que Damares serve a Jesus? Você acha que Damares acha que serve a Jesus ou a Satanás? Você acha que uma pessoa dessa, ela não leu o Gênesis ali? Você acha que ela não sabe que ela serve a Satanás? Não. Você acha que ela acha que serve a Jesus? Você acha que ela não leu o Gênesis? Que ela não sabe qual é o papel do homem e da mulher que tá na Bíblia ali, mexendo com transexualismo e estimulando o negócio de gaysismo e tudo mais. Estimulando... Rapaz, imagine, ela querendo acabar com a lei que impede a mulher de mentir, fazer a caveira do pai, que inclusive destrói psicologicamente a criança, a alienação parental. Mesmo que fosse verdade, que sua mãe fosse uma adúltera, você querer que seu pai ficasse dizendo a você isso? Isso não é pra falar com nós dois com a criança, não é isso? Você concorda comigo? A alienação parental é um crime mais contra a criança do que contra o cônjuge, não é isso? Ou não? Como é que uma pessoa defende acabar com um crime desse? A mulher que faz isso, né, é uma pessoa que não ama o próprio filho. A mãe que fica falando mal do pai não ama o próprio filho. E quem é a favor mãe que ama o filho precisa fazer o máximo possível para que o filho não desconstrua a imagem de pai que ele tem na cabeça. E quem defende leis feministas odeia os filhos de todas as pessoas, odeia a humanidade, não é isso?
Não, mas a senadora Damares, ela não é pró a desconstrução de nada, não. Eu acho que quando ela reconhece a existência dessas pessoas, dos trans, como indivíduos... Eu também reconheço eles como indivíduos. É isso que ela faz. A gente não pode fingir que eles não existem e muito menos depreciar em termos de política pública. Agora, eu acho que a gente precisa combater, como eu gravei um vídeo, inclusive, sobre isso, é a questão de cota. Entendeu? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma discordância. Ela defende cota pra trans. Eu não defendo. Aliás, eu sou contra qualquer tipo de cota. Rapaz, uma pessoa que vote numa pessoa dessa, não é possível que ele acredite que serve a Jesus, né? Uma pessoa que vote em Damares, pô, o cara tem que saber que ele serve a Satanás, não é possível. Eu voto na Damares e fiz campanha pra Rapaz, ela. mesmo sabendo que ela defende cota pra sexual. Não, eu nem sabia dessa posição dela. Eu não sabia dessa posição dela. E lei de defesa, a falsa acusação de estupro. Imagine, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Maria da Penha, inclusive, esse caso, se você quiser no Brasil Paralelo, tem um documentário interessante que o cara conta a versão dele de que Maria da Penha é a falsa acusadora, né? Você sabe que a Maria da Penha é a falsa acusadora, né? Você sabia que esse documentário foi suspenso? Não, tô por fora. Não pode. O Brasil Paralelo, mais uma vez, foi proibido de liberar um documentário, assim como foi proibido de liberar o documentário sobre a facada do presidente Bolsonaro. Não pode falar agora sobre Maria da Penha. O que acontece geralmente na delegacia, que eu tô há 18 anos lá dentro, eu vou lhe dizer o que é que acontece agora. A mulher chega lá, sem prova de porra nenhuma, e pede a medida de segurança. O judiciário vai deferir ou indeferir a medida de segurança? Vai deferir. Pronto. O cara não pode mais entrar na casa dele, não é isso? A mulher chega lá e diz que o cara abusou do próprio filho dele. Ele tá desmoralizando o cara e o filho. E se a comunidade não estuprar e matar o cara, ele vai fazer o quê? Se você fosse estuprado, você fosse pra cadeia, metesse AIDS em você porque era uma falsa acusação, o cara vai fazer o quê com a mulher? Isso está estimulando a morte de mulher ou não tá? Isso, gente, isso a gente precisa revisitar. Eu te falo o seguinte, quando eu era deputada, eu trabalhava com essa questão e conversei com muitos policiais. O cara não vai dar um murro na cara da mulher depois de ter estuprado? E você sabe, o 38, sabe o que os policiais falaram pra mim? Policiais aqui da delegacia de atendimento à mulher. Falaram assim, Júlia, quando a mulher entra aqui na delegacia, eu já sei quando ela tá mentindo ou quando ela não tá mentindo. E infelizmente, 80% dos casos é mentira. E aí eu virei e falei assim, mas vem cá, a gente consegue provar isso? A gente consegue ter esse dado em mãos para transformar isso numa política pública que ataque esse problema? Não, nós não temos porque a gente não pode fazer esse tipo de pesquisa, a gente não pode compilar esse dado. Então, gente, até aqui para dar uma aliviada, o que o 38 tá falando é muita verdade no seguinte sentido. Tem muita mulher mentirosa que quer se vingar do cara e não mede as consequências em criar mentiras para prejudicar esse cara. E muitas vezes utiliza sim a criança como personagem numa falsa narrativa criada contra o cara. E só que aí, realmente, a reputação dele já foi destruída, ele já perdeu o contato com o filho, muitas vezes ele perdeu o emprego, ele ficou desmoralizado e é muito mais difícil você reverter uma mentira do que você trabalhar com a verdade. Então, assim, eu entendo o que você está falando, tá? Agora, ao mesmo tempo também, a gente precisa considerar que existe uma diferença de força física entre homens e mulheres e, infelizmente, há sim muitos homens violentos. Essa é uma realidade que está posta também. Existem muitos homens violentos, né? Mas as mulheres agridem entre 3 e 9 vezes mais do que os homens estatisticamente. E há muitas mulheres agressivas, sim. E aí eu vou falar o que eu ensino para minha filha, tá? Não desafie. Não desafie. Porque você não sabe com quem você está lidando. Entendeu? Eu acho que é muito fácil. É muito fácil provocar uma pessoa e esperar que ela tenha um super autocontrole. Porra, seja esperta, não façam isso. Agressão, violência, tá errado dos dois lados. A mulher também não tem que se dar o direito de ser agressiva. O que é isso? Não, depende da situação, né? Se for legítima defesa, sim. Qualquer pessoa que tem um casamento de 10 anos, de 20 anos, tem discussão dentro de casa ou não? Tem. Isso é impossível não ter. Como é que você nunca vai levar a voz com a pessoa? Isso não existe, não é isso? Uma relação de décadas não existe. Eu acho que existe, mas tudo bem. Eu acho que existe, mas tudo não bem. É a normalidade, não é isso? Não, Mas, ô 38, vamos avançar aqui num... Eu tenho uma solução diferente pra minha filha. Num ponto. Eu digo pra minha filha que ninguém respeita a mulher que come de graça. Ninguém respeita a mulher que come de graça. O que você achou na rua, você devolve aonde? Você vai devolver esse cachorro que você pegou na rua aonde? Eu não vou devolver. Não, se você for devolver, ele não quiser mais ficar atacando todo mundo, você vai devolver na rua. E se eu pegar uma coisa em sua mão, eu tenho que devolver aonde se eu não quiser mais? Na sua mão, não é isso? Digo, minha filha, você quer dividir com o papai a responsabilidade sobre seu casamento, divida a decisão. Skin on the game.
Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Divida a decisão com papai e com mamãe, e papai e mamãe vão dividir a consequência disso com você até o fim. Tome sua decisão sozinha e é problema seu, não é isso? O grande problema da maioria dos vagabundos, dos bastardos, das famílias desestruturadas advém de que a maioria dos casamentos de papel não são casamentos reais, são concubinatos. Sim. Qual a diferença bíblica do casamento e do concubinato? Se é a união de famílias ou de pessoas, não é isso? A mulher dá a quem quiser, isso a gente já tá observando aí, que é uma coisa que não deu certo nas últimas décadas, não é isso? Você acha que a menina de 14 anos que pode dar a quem quiser legalmente tem condição mental, social e experiência de saber pra quem ela deve abrir as pernas? Pelo amor de Deus, né? Zero. A nossa lei permite que ela dê a quem quiser, só que ela pode dar um tiro na cabeça de alguém e não responde por nada, né? E não pode ir pra um tribunal, não é isso? É um absurdo. Abrir as pernas tem muito menos consequência do que roubar, não é isso? Mas é porque também são coisas bem diferentes, assim. Uma coisa é você tirar a vida de uma pessoa, outra coisa é você exercer a sua sexualidade. Você engravidar e botar uma pessoa no mundo ou roubar? Assim, é muito mais grave matar alguém, acho que são situações que a gente não consegue nem comparar, né? Mas assim, que sim, os nossos adolescentes precisam ser responsabilizados pelo que eles fazem, isso é pra ontem. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira concorda que uma pessoa de 16 anos que mata alguém precisa sofrer as consequências disso. 14, né? Eu acho que dá para discutir uma idade um pouco mais inferior. Mas, enfim, a gente precisa ter a liberdade do debate. Infelizmente, hoje no Brasil, tudo é criminalizado. A política, ela é criminalizada no Brasil. Quando você foi criticado porque o Alckmin foi no lançamento de um livro, é essa sociedade, é esse nível de intolerância. As pessoas, é aquilo que eu falei para você. Aí, essa política do cancelamento, teve gente que falou pra mim, Júlia, não grave um podcast com 3 oitão. Você vai se arrepender amargamente, vai ser, como é que chama? Vai ser cancelado. Esse cancelamento só me aumentou like e follow. Eu não vou, ô 3 oitão. Quando eu falo que eu sou uma pessoa que defende liberdade, eu defendo liberdade mesmo. Eu não tenho medo, eu não me submeto. Se eu me submetesse, eu não teria feito uma audiência pública contra o passaporte vacinal. Então, que eu defendo a liberdade e que eu banco o que eu penso, eu acho que está mais do que claro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu não preciso concordar com tudo que você fala, mas eu acho extremamente importante abrir o espaço para o debate, entendeu? Não tenho medo de cancelamento.